Uhum. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui a psicóloga Ana Lúcia Castello. Ela é presidente da Associação Brasileira de EMDR e também coordena uma rede solidária de psicólogos. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Doutora Ana Lúcia Castello, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu queria que inicialmente a senhora desse uma saudação para o nosso internauta. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui em Suzano. A gente já criou um vínculo com Suzano, né? Porque nós viemos no mês de julho algumas vezes para ajudar essas pessoas que passaram por esse atentado tão difícil, né? Que a cidade sofreu, e a gente já criou até um vínculo, né, com as pessoas aqui em Suzano. É um prazer muito grande estar aqui. Como a senhora falou, né, a doutora Ana Lúcia Castello, ela coordenou uma rede de psicólogos que prestou atendimento gratuito na Escola Raul Brasil, que sofreu um atentado no dia 13 de março desse ano. Ela vai falar um pouco também sobre isso. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria que a senhora explicasse um pouco o que é o tratamento EMDR, né? E o que é a associação? Uhum. O EMDR, a sigla é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. Uhum. É um trabalho terapêutico que tem a função de reprocessar as experiências traumáticas no cérebro. Porque quando a gente sofre um trauma, nós temos um processamento adaptativo de informação que recolhe as memórias. E quando esse trauma a gente sofre esse trauma, esse processamento às vezes não dá conta e desloca essas memórias. Uhum. Então, com o EMDR, a gente faz um trabalho de estimulação bilateral do cérebro, com estimulações visuais ou com aparelhos que a gente usa, né, com o objetivo desse reprocessamento. O EMDR ele já existe no mundo há 35 anos, é uma abordagem terapêutica integrativa, né, que ele foi desenvolvida pela psicóloga Francine Shapiro, que é uma americana. Ela faleceu até agora em junho, né? E a gente tem um grande trabalho a ser feito de maneira humanitária, porque a gente acredita que se a gente faz a nossa parte, muitas coisas podem acontecer de bom na vida da gente, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira de EMDR nesse biênio 2008-2009, né? Vai ter eleição agora no final do ano. E essa associação, ela é composta por psicólogos que são EMDRistas, são pessoas que têm a formação, que é uma formação aprovada pelos Estados Unidos, né? Todas as pessoas que se formam têm um certificado americano. E a gente fez um trabalho, era um objetivo da nossa campanha, quando a gente foi se eleger, era formar e colocar em prática a rede solidária, né? Capacitar pessoas para trabalhar em ajuda humanitária. Esse método, que a senhora estava falando antes, ele é desenvolvido só para casos de tragédias, né? A gente utiliza em consultório com todas as demandas. Mas ele é uma técnica aprovada para tratamento de traumas pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU e também pela Associação Americana de Psiquiatria. É aprovada como classe A. Tratamento classe A quer dizer um dos melhores. O outro que a a Organização Mundial da Saúde aprova é a terapia cognitivo-comportamental. Né? Eles juntos são duas terapias que hoje, no mundo, se usa para tratar estresse pós-traumático. O psicólogo pode usar esse método quando ele se forma ou tem que fazer uma especialização ou não? A pessoa, para fazer a formação de EMDR, ela precisa ter o CRP, que é a nossa carteira regional, né, de psicologia. Então, a gente precisa ter o CRP e pode fazer o curso também médicos que trabalham com terapia. Então, normalmente psiquiatras fazem, né? E a gente já tem um grupo no Brasil bastante grande, mais de 3.000 pessoas com a formação.
E nós estamos cada dia pensando em tentar, até o final do nosso trabalho, capacitar mais pessoas em outros estados do Brasil, pela Rede Solidária, tá? Porque no Brasil a gente tem muitas catástrofes, né? Sim. Agora mesmo a associação possivelmente vai para Brumadinho fazer um trabalho lá, né? Com as pessoas que foram vítimas daquela catástrofe lá, que foi uma catástrofe grande, com muitas mortes, né? E nós estamos nos preparando para ir para lá. Bastante trabalho, né? Bastante trabalho, Eu estava dando uma pesquisada e vi que esse tratamento ele é focado no uso dos movimentos bilaterais dos olhos para reprogramar o cérebro. Eu queria que a senhora explicasse um pouco isso, como que é. Normalmente o cérebro do ser humano tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. O hemisfério é onde são alocados os centros mais emocionais e o esquerdo mais racionais. O que acontece quando a gente tem um trauma, né? Como eu atendi uma garota recentemente e ela disse, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu, as imagens vêm à tona o tempo inteiro, eu tenho pesadelos, eu tenho flashbacks. Então, assim, a atividade cerebral do hemisfério direito está muito grande, né? E a gente precisa fazer uma estimulação nesse cérebro para que os dois hemisférios se conversem, vamos dizer assim. Né? E quando isso acontece, pode haver uma integração e a pessoa se sente infinitamente melhor. É uma terapia diferente da terapia verbal, porque realmente a gente usa o movimento dos olhos com as mãos ou com os aparelhos que a gente tem, né, para estar utilizando. E é uma terapia mais rápida. Ela é conhecida como a terapia de processamento rápido. Esse processamento rápido quer dizer, às vezes, em 1, 2, 3 sessões, a pessoa já se sente muito melhor. A terapia verbal, habitualmente, é muito boa também, mas a gente demora um tempo muito mais longo para que o paciente fique bem, né? Por isso que é tão bem usada em catástrofe. Porque na catástrofe a pessoa precisa de algo mais emergencial. A gente trata pessoas que se envolveram direto na catástrofe, como é o caso dos garotos que a gente atendeu, os pais. E a gente trata também as pessoas que desenvolveram traumas vicariantes, que são aqueles traumas que são adquiridos por pessoas que não viveram diretamente, mas participaram. Por exemplo, os bombeiros, por exemplo, os médicos, por exemplo, enfermeiros, que atenderam as pessoas. Muitas vezes desenvolvem esse estresse pós-traumático também. Entendeu? Qual que é a porcentagem de eficácia desse tratamento EMDR? Olha, já 100%? Chega a 100%? Não? Olha, na realidade é assim, tem muitas pesquisas já feitas, já realizadas, né? Tem uma biblioteca online, que é a Biblioteca Francine Shapiro, que traz essas pesquisas. É um método que é utilizado muito com veteranos de guerra nos Estados Unidos e com refugiados. Eles utilizam muito o MDR. A gente tem um retorno terapêutico muito rápido. Eu te diria, em alguns artigos que eu já li, que a eficácia fica de 75%, 78%. Quando o paciente faz algumas sessões. A gente tem um protocolo de grupo, que é um protocolo muito bom, onde a gente faz um trabalho inicial para identificar aquelas pessoas que estão mais afetadas. Essas vão precisar de um trabalho um pouco mais longo. Então, nós vamos vir aqui a Suzano até o final do ano. Então, esse mês de agosto, nós viremos no dia 17 de agosto, que é um sábado, e no dia 31 de agosto. Dura quanto tempo esse tratamento, geralmente? Normalmente, a sessão de grupo dura 1h30, 2 horas, e a sessão individual dura entre 1h30, 1h10. Certo. Mais ou menos. Doutora, eu queria perguntar então, vamos falar do Raul Brasil. Como que a senhora teve contato com a tragédia, a informação da tragédia na escola Raul Brasil? E como que a senhora, em que condições psicológicas que a senhora encontrou os alunos, as pessoas que a senhora atendeu? Na realidade, nós não atendemos na escola, nós atendemos numa outra escola da prefeitura, que nos foi cedida. A gente não atendeu na escola até por opção. Estrategicamente a gente achou que seria melhor fazer os atendimentos num local que não fosse onde aconteceu o atentado. Na realidade, eu tive um pouco de dificuldade de chegar com o meu grupo aqui
E eu cheguei aqui por intermédio de um jornalista da Folha de São Paulo, porque ele escreveu uma matéria dizendo que tinha 1.400 pessoas precisando de ajuda, e como eu tenho um grupo capacitado para fazer o atendimento, e eu gostaria de deixar aqui ao vivo uma mensagem bastante importante. Nós não temos nenhuma intenção de vir trabalhar em Suzano, de trabalhar no CAPS, de montar consultório aqui. Nenhuma. Todas nós temos consultórios em São José dos Campos, em Campinas, em São Paulo. Nós somos um grupo que prestamos um trabalho que é um trabalho reconhecido mundialmente como super eficaz para trabalho em catástrofe. E a gente veio aqui para somar. A gente veio ajudar os psicólogos daqui de Suzano, que a gente sabe que é um número restrito e tanta gente, então a gente veio realmente para somar. O nosso objetivo central era esse naquele momento. E esse jornalista colocou essa matéria e eu mandei um e-mail para ele. Ele me colocou em contato com um grupo de pais e eu entrei em contato, e é o grupo de pais que está direcionando o trabalho para nós. E que condições psicológicas a senhora encontrou as pessoas quando nos primeiros atendimentos? Curiosamente, a gente teve muitos pais que vieram bastante traumatizados, né? Alguns com bastante sequelas e sintomas do estresse pós-traumático, e muitos jovens, né? Alguns jovens vieram também, principalmente aqueles. A gente atendeu uma família que perdeu um filho, a gente atendeu pessoas que foram baleadas, então, pessoas que estavam muito traumatizadas ainda, 4 meses depois, né? E a gente fica pensando, né, se o trabalho... Veja bem, a gente sabe as nossas deficiências em relação a atendimentos, a gente sabe que um número tão populoso desse é difícil, e eu queria aqui, em público, né, pedir ajuda de prefeitura, que nos ajude a ajudar os profissionais daqui de Suzano. Porque se a gente trabalha com uma parte da demanda, a gente está ajudando os psicólogos daqui de Suzano. Então, assim, publicamente eu queria fazer essa solicitação, porque o nosso trabalho é um trabalho social, a gente não cobra nada, a prefeitura gentilmente cedeu para a gente nos 3 primeiros dias alimentação para a gente se alimentar durante o dia, e o grupo de pais fez um almoço muito gostoso para a gente na nossa última sessão de atendimentos. Então, isso eu realmente gostaria de fazer essa solicitação, porque nós estamos aqui para somar. Se eu consigo atender 200 pessoas, eu tiro essas 200 pessoas de lá do CAPS, essas pessoas já conseguem ter uma vida normal e esvazia um pouco essa lista. Nós não tivemos acesso a essa lista. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de dizer. Nós somos humanos, nós estamos aqui. Se você me perguntar, Ana Lúcia, por que você faz isso? Eu estou aqui, desmarquei meu consultório inteiro à tarde, porque eu acredito que o ser humano tem que fazer a parte dele. Você entendeu? Então, o meu grupo é um grupo de, hoje, quase 150 profissionais que estão capacitados. Vocês vieram com quantos para Suzano? A gente veio no primeiro dia com 24, no segundo dia com 14, porque tinha menos gente, e no terceiro dia com 14. E atendeu quantos? Nós atendemos em torno, entre atendimentos de grupo individual, uns 240, 250 atendimentos, mais ou menos. Tem algumas perguntas surgindo aqui, por exemplo, o Wendel Celeiro, ele quer saber onde que a associação está atendendo, aqui em Suzano, como que faz para... eu agora, Wendel, não vou poder te responder, porque a gente terminou um bloco de atendimentos, e o segundo bloco de atendimentos, que vai ser de agosto até dezembro, a gente ainda vai tentar fechar com a prefeitura. Eu gostaria muito que a prefeitura nos cedesse um espaço, porque nós vamos vir com um grupo de 20, 25 psicólogos para estar fazendo esse trabalho, né? E eu ainda não poderia dizer aonde vai ser agora, porque não está fechado ainda. Mas nós vamos divulgar isso, né? Quando nós fecharmos. A senhora acha que faltou ainda um pouco de divulgação do trabalho da associação? Porque o próprio Wendel está falando assim que ele acha estranho, porque... ele colocou, minha filha estava na escola, eu moro ao lado e não ouvi ninguém falar da associação, né?
E ele falou, se for vir mesmo, ele é muito grato, tal. Faltou um pouco de divulgar isso. Foi divulgado aqui no jornal, eu acho que aqui, inclusive. Sim. Foi divulgado, saiu bastante matérias em relação a esse trabalho. A gente vai ter um prazer enorme de atender a sua filha. E você, sua esposa, se for o caso, se tiver outros filhos. A gente vai voltar a divulgar, né? Se você tiver interesse, manda um e-mail para o e-mail da associação. Pode deixar. Né? O e-mail da associação é presidência@emdr.org.br. Então, vocês podem mandar, quem recebe esse e-mail sou eu, e a gente coloca vocês no grupo de pessoas que vai estar sendo atendido no dia 17, com o maior prazer. Certo. Doutora, só uma dúvida em relação ao método de atendimento do EMDR, né? A senhora falou que o atendimento não é feito no Raul Brasil, é fora da escola é uma questão estratégica. Esse método, ele vai estimular as lembranças, as imagens ou não? Como que é feito isso? Porque teve uma polêmica, por exemplo, vou dar um exemplo de um artista plástico que fez o grafite de algumas pessoas lá que foram vítimas na escola no muro, né? Algumas pessoas olharam aquilo e acharam que ficaram tristes, pesado, né? Como que é isso? A imagem da pessoa, ela volta, é estimulada ou não? A imagem do que aconteceu e de quem viveu aquilo, a gente não consegue tirar isso do cérebro. Uhum. A lembrança, ela vai continuar existindo. O que acontece com o nosso trabalho? Com o reprocessamento da memória, a carga emocional que essa imagem traz para a pessoa, ela diminui muito. Agora, eu acabei de receber uma mensagem de uma garota que ela ficou presa dentro do banheiro e ela ouviu quando a tia da escola a tia diz assim para o rapaz, não atire neles, atire em mim. E o rapaz vai e atira nela. Essa garota, o pior momento para ela foi esse momento. E ela tinha pesadelos com isso. Ela sentou-se na cadeira para eu atender ela. Ela disse assim, mas eu não quero lembrar tudo de novo. Eu disse para ela, olha, você vai precisar lembrar, porque para eu te ajudar a reprocessar essa memória, você tem que trazer ela de volta. E eu te prometo que você vai sair daqui se sentindo muito melhor, depois de reprocessar a memória. E foi o que aconteceu. Eu fiquei 1h20 com ela fazendo o atendimento. E ela saiu, eu te mostrei o vídeo, né? Ela saiu dizendo, e agora recebi uma mensagem dela dizendo, olha, eu estou me sentindo muito melhor. Passei uma semana boa, não tive pesadelos, estou voltando à minha vida normal. E ela fez uma sessão. Eu tenho um plano de tratamento que eu montei. Uma sessão de quantas horas? De 1h20. Ela participou do trabalho de grupo inicialmente e depois fez uma sessão de 1h20. Eu tenho um plano de tratamento para ela, já que eu vou voltar aqui, para ela fazer mais 6 sessões. Então, já convoquei ela hoje. Você vai fazer mais 6 sessões para que a gente limpe toda essa rede de memória, porque ela participou ativamente da situação. Ela saiu do banheiro, ela viu tudo que estava acontecendo ali, ela falou com os policiais. Então, essa pessoa participou ativamente do que aconteceu. Então, ela merece um atendimento, não é que ela merece por merecimento, ela merece para que o cérebro dela não tenha um sofrimento não continue tendo um sofrimento tão grande. Então, o que o MDR faz? A gente traz a memória, sim. O MDR é um protocolo de 8 fases. A gente monta os pilares da memória, que são as imagens, as emoções e as crenças da pessoa. E aí a gente faz a estimulação bilateral. Que a estimulação bilateral pode ser isso aqui, olha nos meus dedos. Isso aqui é uma estimulação bilateral, que é a estimulação inicial do MDR e que nós, hoje, como o MDR já está bastante divulgado no mundo inteiro, hoje a gente já trabalha com aparelhos, com barras de luz, a gente trabalha com aparelhos táteis. Então, aqui a gente tem trabalhado com aparelho tátil, porque o aparelho tátil é mais fácil da gente trabalhar. E cada psicólogo tem o seu. Nós ganhamos da Psi Equipamentos, que é uma empresa brasileira desses equipamentos. Já fiz a propaganda. Nós ganhamos dele 2 aparelhos para trabalhar em Suzano. Olha que espetáculo, né? Foi muito legal. Eles enviaram para a gente
E a gente tem trazido esses aparelhos e a gente trabalha com os adolescentes, com os pais, até com avós. Tivemos avós que a gente atendeu. Esse atendimento ele tem que ser individual? Não. Inicialmente a gente faz um trabalho de grupo. Existe um protocolo de grupo, que é dividido por categorias. Trabalhamos os jovens, trabalhamos os pais, certo? Separados, porque cada um tem a sua demanda, né? Aquelas pessoas mais afetadas, a gente tira e faz o trabalho individual, entendeu? É feita uma seleção, então, anteriormente, para saber o... Não anteriormente, na hora do grupo a gente faz essa seleção, entendeu? E isso é uma coisa importante, porque você vai dar um atendimento individual àquelas pessoas que foram bastante traumatizadas. Sim. Por exemplo, a garota que foi baleada, que nós atendemos, a gente vai convocar ela para vir outras vezes, né? Porque ela foi, inclusive a família, porque a mãe ficou muito, muito traumatizada, porque não tinha notícia da filha, não sabia o que estava acontecendo. As pessoas sofreram muito, viu? A gente encontrou um quadro bastante grave, na minha opinião, muito grave, sobre o aspecto de estresse pós-traumático. Eu que trabalho há 12 anos com ajuda humanitária, eu digo, um quadro grave de estresse pós-traumático, que eu acho que deveria ser visto de uma forma diferente. Pelas autoridades, pelos médicos, pelos psicólogos. É um caso muito delicado, né? São muito delicados e a gente tem que ter uma flexibilidade quando a gente olha o caso de dizer, essa pessoa precisa de ajuda para já. Porque numa situação como essa... Muita atenção também, né? Exatamente, né? A escola é uma escola estadual, ao Brasil. A senhora recebeu, a associação recebeu algum comunicado do governo, do estado? Nenhum. E, inclusive, eu procurei pessoas do estado para estar vindo para cá. Até me receberam, mas não levaram para adiante, né? Isso eu, particularmente, não fiquei perplexa, porque aqui no Brasil essas coisas acontecem, né? Mas, como a gente tem uma veia humanitária muito grande, eu fui atrás, né? E esse repórter, ele colocou a gente onde a gente deveria procurar ajuda. O grupo de pais levou a gente para fazer os atendimentos. O grupo de pais acolheu a gente. A maior parte deles foi atendida, do grupo de pais, que também estavam bastante... eles estavam bastante mexidos com tudo que aconteceu. Eles não têm uma vida normal depois desses tratamentos? Ou pode ser que volte alguma lembrança, assim? Na realidade, é assim, quando a gente faz o tratamento com o MDR é um tratamento que cura traumas, tá? As pessoas têm muita dúvida se trauma tem cura, mas cura traumas, isso é comprovado cientificamente. A pessoa vai lembrar, pode ter saudade, pode chorar de tristeza, mas não vai sofrer como estava sofrendo antes. Entendeu? A gente teve a possibilidade de encontrar pessoas que perderam família, né? Perderam filho. E a gente vê o sofrimento dessa família, né? Um sofrimento muito grande que a gente pode, com o trabalho, atenuar. E torno a dizer aqui, o nosso trabalho não é o melhor do que o de ninguém, mas é um trabalho que é reconhecido como muito eficaz no tratamento do estresse. Pela Organização Mundial de Saúde, inclusive, né? Pela Organização Mundial da Saúde, desde 2000, que recomenda essa abordagem. Desde 2013. Então, é um tratamento que a gente sabe que faz a diferença na vida das pessoas. Por isso que a gente até, de uma certa forma, os profissionais, nós viemos aqui feriado, sábados, para fazer esse trabalho, né? Foi muito bom, porque a gente conseguiu atender um número bom de pessoas, mas gostaríamos de poder atender mais. E aí eu volto a falar, estamos aqui para somar. Se eu atendo 200 pessoas, eu esvazio do CAPS essas pessoas. Você entendeu? Esvazio um pouco e ajudo os psicólogos. Tem um detalhe muito grave. Eu não tive contato com os psicólogos daqui. Até tive por telefone, tentando entrar aqui. Mas não tive uma boa receptividade no que diz respeito a coisa realmente funcionar. Talvez porque eu não tenha falado com a pessoa certa, né? A gente simplesmente liguei, né? Mas eles, os psicólogos do CAPS daqui, eu
imagino o que essas pessoas passaram. Porque um número muito grande de pessoas... A carga, né? A demanda para atender. A carga né? emocional. Até essas pessoas, nós da Rede Solidária, poderíamos atender. Vai ter que atender até os psicólogos, né? Os também, psicólogos. Né? Na Rede Solidária, só para você entender, eu tenho um grupo, quando eu venho com um grupo grande, um grupo de 3 psicólogos, que eu deixo separado para atender os nossos psicólogos. Então, eu convido os psicólogos do CAPS que quiserem passar pelo trabalho do MDR. Nós vamos estar aqui no dia 17 e a gente tem o maior prazer de ajudar os colegas. Você entendeu? Porque esses colegas estão sofrendo os impactos dessa tragédia e vão sofrer ainda mais, porque vão ter que absorver toda essa demanda. Ela vai demorar a ser absorvida, porque 1.400 pessoas não é fácil de atender. Então, se eu tivesse 50 pessoas e viesse aqui e eu fosse a pessoa que dirigisse o CAPS, eu pegaria os psicólogos de MDR. Porque é uma ajuda substancial. Você entendeu? Tá? Doutora, eu queria saber, então, vamos falar um pouco aqui de Suzano. Vocês vão voltar em Suzano, né? Isso. Qual que é o dia que vocês vão voltar? Quem quiser participar e ser atendido, como que tem que fazer? Qual o telefone que liga? Onde que está sendo o Na realidade, a gente... Por algum tempo vocês ainda vão ficar por aqui. A gente vai ficar até dezembro. Até dezembro. É o nosso... Depois pode ser que a gente prorrogue essa data. A gente estipulou esse número de atendimentos para que a gente visse como ficaria, dependendo da demanda que vai acontecer, né? E eu vou trazer um grupo, vai vir um grupo de São Paulo dia 17, vai vir um grupo de São José dos Campos dia 31. Dia 17 agora. Né? De agosto. É um sábado de agosto e dia 31 também é um sábado. E esses psicólogos vão vir porque 2 grupos separados. Porque a gente tem um grupo grande já capacitado. Se eu vier no dia 17 e tiver um número grande de pessoas, quando eu vier dia 31 eu trago mais profissionais. Você entendeu? Então a gente vai. Aqui em Suzano, a gente está sendo assessorado pelo grupo de pais, né? Que a gente tem na Juliana uma pessoa que... Ela veio aqui, a Juliana. A Juliana veio, né? Deu entrevista. Pois é, a Juliana é a pessoa que está nos ajudando, é uma pessoa iluminada, do bem, né? E o telefone da Juliana é o 99-257-2671. Vamos repetir novamente? 99-257-2671. A Juliana tem feito uma triagem para nós. Foi excepcional o que ela fez. Ela fez uma triagem dos casos. Ela procurou saber das pessoas até que ponto essa tragédia estava sendo tão pesada para as pessoas. E ela foi mandando para a gente os relatos. E a gente foi fazendo uma rotina para o dia que a gente venha trabalhar, tá? Então, vocês podem entrar novamente falando. A Juliana, ela está no telefone 99257-2671. A Juliana, ela faz parte do grupo de pais da Escola Raul Brasil, tá? Além de Suzano, vocês estão atendendo outros casos aqui pelo Brasil? Na realidade, agora nós estamos nos preparando. A gente já atendeu em Brumadinho, lá onde teve aquele grande, aquela catástrofe enorme, aquela tragédia. Nós atendemos alguns bombeiros em grupos. A gente atendeu algumas pessoas que procuraram ajuda. E agora nós estamos nos preparando para ir com um grupo fazer atendimentos do pessoal do Serviço Social de Brumadinho e do pessoal das vítimas mesmo, parentes de vítimas. Então, nós estamos agora montando um trabalho para ir para Brumadinho. Um número muito maior. Né? Que é um número muito maior do que aqui. A gente vai ver como vai ser viável fazer isso, né? Nós entraram em contato conosco para que a gente fosse fazer esse trabalho. Como é que a associação sobrevive, né? Como que vocês... A associação tem associados, né? Nós temos hoje em torno de 500 associados. E a gente tem vendas, né? O MDR é uma abordagem terapêutica que as pessoas precisam fazer educação continuada. Ou seja, não pode parar de estudar. Então, a gente faz cursos, esses cursos geram uma renda para a associação. A associação hoje tem 5, a nossa
diretoria tem 5 pessoas, né? Sou eu, Ana Lúcia Castelo, a Cilei Bitu, que é a vice-presidente, a Tina Zampieri, que é a primeira secretária, a Isabel Caminha, que é a segunda secretária, e a Celina Sobreira, que é a tesoureira. Eu agora estou indo para a conferência de Endria, que é a conferência americana de MDR, e a Endria, ela faz substancialmente, ela tem um programa que chama RAP, em inglês, e esse programa faz ajuda humanitária em todo o mundo. E eu vou fazer uma tentativa de ver se eu consigo alguma verba, porque a minha intenção é de levar a Rede Solidária para todo o Brasil. Porque se eu tiver um grupo em cada cidade, quando ocorre uma catástrofe, eu não preciso deslocar profissionais daqui para lá. Então eu vou, se Deus quiser, ele vai me ajudar. Custo de viagem, tudo. Exatamente, hospedagem, tudo. Então a gente vai fazer essa tentativa agora. Vamos ver se a gente consegue. Tá certo. Tá? Doutora Ana Lúcia Castelo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Queria que a senhora quiser deixar alguma mensagem, algum telefone, algum contato, que a gente está encerrando o programa. Eu queria agradecer a oportunidade de você ter me convidado para vir aqui. Queria agradecer a todo o grupo de pais, né, o doutor Fátimo, na controladoria, que ele também ajudou bastante a gente, né, o Serafim, que também é da prefeitura, que ajudou muito a gente. Eles foram muito legais com a gente nesse momento e que eles continuem nos ajudando, né, porque a gente vai precisar, tá? E eu queria dizer às pessoas que sofreram, que foram vítimas, os pais, os professores da escola. Trauma é algo que a gente passa por ele, mas que a gente pode não necessariamente ficar com esse trauma a vida inteira. Se você fizer um bom trabalho, você pode reprocessar e ter uma vida tranquila. Então, nós estaremos aqui dia 13 e 31 de agosto, nesse segundo módulo de trabalho. Quem se interessar, mande um e-mail, ligue para a Juliana ou mande um e-mail na presidência@emdr.org.br. E estaremos com o maior prazer para atender vocês aqui. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado pela participação, pela presença, pelos esclarecimentos, tá bom? Muito obrigada a você. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.